No direito penal, essas são as espécies de culpa: a inconsciente, a culpa consciente e a culpa imprópria, também conhecida como culpa por equiparação ou culpa por assimilação, né? A culpa mais comum, mais frequente, é a culpa inconsciente, ou a culpa própria, ou culpa comum. É aquela em que o agente não prevê o resultado por inobservância do cuidado objetivo. Nesse tipo de culpa, o resultado é previsível por uma pessoa cuidadosa, mas não foi prevista pelo agente real que cometeu o crime. É aquela que nós discutimos já nas últimas aulas, né? É um fato perfeitamente previsível, mas o agente não previu. Não previu por quê? Porque faltou com o cuidado necessário. Faltou com a observância do cuidado necessário na prática da conduta. Todo o fundamento do crime culposo se constitui numa falta de cuidado por parte do agente que pratica a conduta. Aquele cuidado, objetivamente, é previsível por um cidadão cuidadoso, por uma pessoa cuidadosa, por uma pessoa diligente. Mas naquela circunstância não foi prevista pelo agente porque ele faltou com o cuidado necessário. A lei penal, o ordenamento jurídico de modo geral exige das pessoas que vivem em sociedade que elas, ao praticar a conduta, observem o cuidado necessário para não ofender, não lesionar bens jurídicos de terceiros. Quando o sujeito desobedece essa ordem que provém do ordenamento jurídico e aí pratica uma conduta descuidada e atinge um bem jurídico de terceiro, então ela é considerada culpada. Naturalmente que para o direito penal é necessário verificar se aquele fato que foi cometido está previsto nas leis penais como crime culposo. Porque tem fatos que, embora o sujeito cause danos a terceiro, mas esse fato não está previsto como crime culposo nas leis penais. Então aí não vai interessar o direito penal. Mas, se estiver previsto, irá incidir sobre este sujeito as consequências da falta de cuidado na prática da conduta, que é a chamada direção mínima. O sujeito tem que, por exemplo, dirigir um automóvel. É uma prática ou uma conduta permitida. O que o direito exige é que o sujeito, ao praticar essa conduta permitida, se assegure dos cuidados necessários para não causar danos à sociedade, para não causar danos a bens jurídicos de outras pessoas. É isso que o direito exige. O direito não proíbe o sujeito dirigir um automóvel. É uma atividade, é uma conduta perfeitamente lícita. O que o direito exige é que o sujeito, ao praticar essa conduta, dirigir automóvel, tome os cuidados necessários para não atingir bens de terceiro. Esse é o fundamento de toda a teoria do crime culposo. A observância mínima do cuidado necessário na prática da conduta. O outro exemplo um zelador está limpando uma janela no 10º andar de um edifício. Isso é uma conduta lícita, é uma conduta permitida pelo direito. Limpar aquela janela do 10º andar. Mas o que não é permitido, ou o que o direito exige, é que na prática dessa conduta, esse zelador tome os cuidados necessários na execução da conduta para que não cause danos a terceiros.
Se ele deixar cair um objeto da sua mão e atingir um pedestre que está passando na calçada, ele vai responder pela lesão corporal ou pela morte daquela pessoa. Porque o direito exige que ele, ao praticar aquela conduta, tome o cuidado necessário, de forma que não cause dano à sociedade, de forma que não cause dano ao bem jurídico de outra pessoa, ou mesmo um bem jurídico coletivo. Então, esse é o fundamento do crime culposo, é o chamado cuidado necessário, então, a observância do cuidado necessário, né, que tem que se ter sempre na prática da conduta. Por isso que os crimes culposos, eles são de tipicidade aberta, ou seja, não há uma definição do tipo. Por quê? Porque a tipicidade vai ser definida se o sujeito faltar com cuidado na conduta. Então, na verdade, é o julgador do fato que vai definir a tipicidade, que vai, digamos, fechar a tipicidade desse delito. Nos delitos dolosos, não, a tipicidade é fechada. Já vem lá descrito na lei a tipicidade. Subtrair para si, para outro, coisa alheia móvel, crime de furto. É uma tipicidade fechada. Mas no crime culposo, a tipicidade é aberta. Então vem lá, se a lesão é culposa, pena de X a Y. Se o homicídio é culposo, pena de X a Y. Não diz o que é, não define o que é um crime culposo, não define o que é uma lesão culposa. Por quê? Porque a definição só vai ocorrer quando fosse analisar, quando o juiz for analisar o fato concreto. Aí verifica que aquela conduta é permitida, mas o sujeito faltou com cuidado na prática daquela conduta. E aí, por isso mesmo, causou dano. Aí tem tipicidade, aí esse fato é típico. Entendeu? Entenderam, né? Muito bem. Então, eu repito às vezes, porque vocês nunca tiveram contato com esse conteúdo, às vezes vocês podem ter certa dificuldade de compreender. Então, eu vou devagar, eu cito um exemplo, cito outro, né? Para que não tenha dúvida, né, sobre o que é que caracteriza o crime culposo. Tá? Então, aí nós vamos ver o tipo de culpa que a doutrina, digamos assim, elaborou. Entretanto, do ponto de vista prático, isso aqui, qualquer que seja a culpa, ela é punida da mesma forma. Foi falta de cuidado. A essência é a falta de cuidado na execução da conduta. Né? Então, qualquer tipo de culpa, o sujeito vai receber a punição devida, né? Se tiver previsto na lei penal. Então, a culpa inconsciente é a mais frequente. Eu diria que aí 99% dos fatos culposos se inserem dentro da culpa inconsciente. O agente não prevê o resultado, embora esse resultado seja previsível por uma pessoa cuidadosa. Então, o agente não prevê o resultado por inobservância do cuidado objetivo. Se ele tivesse observado o cuidado objetivo que o ordenamento jurídico impõe às pessoas, ele não teria cometido esse fato. Portanto, seria um indiferente penal. Já a culpa consciente, o resultado é previsto. O agente prevê o resultado, mas acredita que ele não ocorrerá em razão de sua habilidade. Aqui, o sujeito prevê o resultado, é previsível o resultado, mas o sujeito acredita sinceramente que, em razão de sua habilidade, aquele resultado não ocorrerá. Embora o sujeito preveja, mas ele acredita subjetivamente que não ocorrerá. Ou seja, embora seja previsto pelo agente, mas esse resultado não é admitido subjetivamente pela pessoa, pelo agente. O autor acredita sinceramente que ele consegue praticar aquele fato sem gerar o resultado, sem gerar danos a terceiros. E aí, infelizmente, gera.
E aí, nessa hipótese, seria a chamada culpa consciente. Vamos imaginar um exemplo para vocês entenderem melhor. Digamos que está tendo uma greve em frente à universidade, na BR, por melhoria na iluminação da BR. E aí vem um sujeito de Guajará em direção a Porto Velho e verifica que tem um espaço no meio dos grevistas que estão na pista que é possível ele passar ali sem causar lesão ou matar alguém. E aí ele diz, bom, eu consigo passar, eu tenho habilidade, eu não tenho certeza que não vou machucar ninguém. E ao executar a conduta, ao imprimir marcha no seu carro, ele atropela uma pessoa. Então seria um caso típico de culpa consciente, porque o resultado era previsto. Mas ele, em razão de se achar um hábil condutor de veículo, um hábil motorista, acreditava que não ocorreria o resultado que no final ocorreu. Então, o resultado é previsto, mas o sujeito não admite o resultado. Ao contrário do chamado dolo eventual, que o resultado é previsto, o sujeito prevê o resultado e ele admite que ocorra. Não é que ele vai cometer o resultado, mas ele admite, é indiferente. Se ocorreu ou não, para ele é indiferente. Há um desvalor em relação ao bem jurídico. Há um desvalor em relação ao resultado lesivo. Para aquele sujeito é indiferente. Pode ser a mesma hipótese. O sujeito vem de Guajará no carro, vê o pessoal lá em frente à universidade, na BR, e tem um espaço que é possível passar o carro. E o sujeito diz que dane-se, eu vou passar, não interessa o que acontecer. É só isso que diferencia a culpa consciente do dolo eventual. Há um desvalor na prática, na perspectiva do bem jurídico. Há um desvalor em relação ao resultado. O sujeito prevê o resultado e admite, eventualmente, que ele ocorra. Para ele seria indiferente. Né? Aí seria o dolo eventual. Na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado, mas não admite subjetivamente que ele ocorra. No dolo eventual, o sujeito prevê o resultado e admite subjetivamente que ele ocorra, embora ele não esteja buscando diretamente aquele resultado. Por isso que é eventual, né? O dolo. Porque o sujeito, embora não busque o resultado, mas eventualmente ele causou. Né? Dolosamente, né? Porque à medida que ele admite, virou dolo, né? Saiu do campo da culpa. Aqui, na culpa consciente, é que o sujeito não admite. Sinceramente, né? Ele não admite e aí, infelizmente, ocorre o resultado. É a culpa consciente. A culpa imprópria, nós já discutimos numa aula anterior, quando eu coloquei aquele gráfico lá sobre a culpa imprópria. É que o agente aqui nessa hipótese, ele prevê o resultado, mas a sua vontade está viciada por erro de tipo permissivo. Ou seja, um exemplo que eu gosto de citar porque é bem ilustrativo. O sujeito vem sendo vítima de furto em sua residência todo final de semana. Um dia ele resolve matar o ladrão, que seria um caso de legítima defesa. E ele se põe de atalaia, ele fica de tocaia. Ao perceber a porta abrir e ver um vulto, ele atira. E depois constata-se que era o próprio filho dele que vinha chegando de uma viagem. Esta pessoa faltou com o cuidado necessário na prática da sua conduta. Especialmente porque, se ele sabe que o filho está em viagem, poderia chegar a qualquer momento. Então, nessa hipótese, a vontade dele está viciada. Houve um erro, ele imaginou que estava sofrendo uma agressão injusta, que seria um elemento da legítima defesa, quando na verdade não existia nenhuma agressão. Não existia motivo para a reação dele, porque não existia agressão. Ora,
Nessa hipótese, a vontade do sujeito estava viciada por um erro. Então, essa é a chamada culpa imprópria. Quando o sujeito prevê o resultado, mas sua vontade está viciada. A rigor, no crime culposo, na culpa imprópria, o sujeito quer o resultado, né? Portanto, há dolo. Só que a lei manda aplicar a pena do crime culposo, quando o erro, no caso aqui, era um erro evitável, era um erro vencível. Por que era o erro evitável? Exatamente porque o sujeito faltou com o cuidado necessário. Portanto, se ele tivesse o cuidado necessário na prática dessa conduta, dessa reação a uma suposta agressão injusta, ele teria verificado que não se tratava do ladrão, mas de outra pessoa, no caso, o filho dele. Então, essa é a chamada culpa imprópria. É aquela que ocorre mediante erro de tipo permissivo. Tá? Isso de acordo com o nosso Código Penal. Tá? Porque essa mesma situação aqui, que é punida por uma... No caso, vamos imaginar que o pai matou o próprio filho. Ele receberia aí, ele responderia, melhor dizendo, pelo homicídio culposo. E não pelo homicídio doloso, né? Porque a vontade dele estava viciada, né? Houve um erro de tipo permissivo. Não coloquei aqui, mas é erro de tipo permissivo. Isso aqui é pela teoria, pela chamada teoria limitada da culpabilidade, que foi adotada pelo nosso Código Penal. Tá? Existe uma outra teoria, a chamada teoria extremada da culpabilidade, que esse mesmo exemplo aqui seria punido com crime doloso, com uma pena diminuída, com a causa de diminuição de pena. Eu acho que eu mandei o vídeo para vocês, mas se não mandei, depois eu vou voltar a esse assunto, né, para a gente discutir essas duas as hipóteses de erro, que é algo que pouca gente sabe, ou quando sabe faz confusões, né, essa matéria do erro, né. Então eu vou fazer uma outra aula. Eu fiz outros gráficos muito interessante em relação ao erro, né? Que eu gostaria de passar eles para vocês, né? Porque eu acho que é bem interessante mesmo, né? Para vocês não terem dúvida em relação a essa questão do erro. Mas enfim, né? Então aí está a estrutura da culpa, né? As três formas de culpa estão aí: a inconsciente, a consciente e a imprópria, né? Vamos passar para frente, então? É... Peraí, tem mais uma coisa aqui que eu acho que não está aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tinha outro slide aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Onde é que ele está? Não é aqui. Eu vou parar aqui a gravação um instantinho só.